Salve, Touro, tudo bem? Trouxe sua leitura para os próximos dias de dezembro, né? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus em Touro, para quem tá lidando com algum taurino, ou tem Touro lá forte no mapa, é interessante também. Eu sempre falo que é importante a gente dar uma olhada na tríade, né? Que é o nosso signo Sol, o Ascendente, Lua, também bem importante. Essa tríade, normalmente é responsável pelos principais aspectos que a gente tem no mapa. Não que os outros não sejam importantes, mas é interessante acompanhar essas mensagens. Sempre vai ter algo para você por aí, tá? Claro que são leituras gerais, então pegue só o que você entende que ressoa com você, são leituras atemporais. Então, eu gosto de dar uma validade ali de uns 90 dias, 60 dias, mas a hora que esse vídeo chegar para você e você se conecta com essa leitura, essa mensagem é sua. O universo se encarrega sempre de fazer isso e lógico que se vocês curtirem e compartilharem vai ficar mais fácil, ok? Vamos lá, Touro. O que eu tenho para o mês de dezembro para Touro? Quem é o arcano que está respondendo por Touro no mês de dezembro? Para a gente entender como é que os setores da vida de Touro estão em dezembro. Vamos lá. Arcano da estrela, gosto. Olha só, estrela. Equilíbrio, cura. É muito, muito interessante. Fala assim, cura, né? Tá, cura do quê? Quando a gente fala de cura, a gente fala de algo muito genérico. Mas aqui eu tô vendo pessoas que estão aprendendo a lidar melhor com as suas emoções, a equilibrar o seu campo emocional, entendendo que isso é algo que não deve ser negligenciado. E é como se aqui o Touro tivesse entendido certas coisas, percebido que tem algumas situações aqui que depende muito do quanto ele dá importância para isso. Então aqui tem uma coisa de aprender a se equilibrar, principalmente as suas emoções do chakra básico, sabe? A sua questão de segurança, se sentir seguro. Eu entendo isso aqui. Equilíbrio das emoções, entendimento do que é importante para Touro e como eu me sinto ancorado. Vem assim, como eu me sinto ancorado. Vamos lá, quais são os aspectos positivos desse mês, né, para Touro? O que Touro pode... Tanto é que a carta do fundo do deck é a temperança, né? Olha lá, convidando justamente a esse momento de calma, de orientação. Bem interessante aqui, Touro. Gostei do que eu tô vendo. Acho que eu tô no escuro, né? Deixa eu puxar essa luz aqui um pouquinho mais pra frente, porque eu acho que eu fiquei no escuro agora. Deixa eu ver. Eu tenho dificuldade pra organizar essas coisas, mas vai dar tudo certo. Tem uma luz ali, né? No fundo, que tá meio que atrapalhando aqui. Desculpa, gente. Vai dar tudo certo aqui. O que eu tenho de positivo no mês de dezembro para Touro? Quais são os aspectos positivos para o mês de Touro? Uau! Gostei. Você vai ficar de cabeça para baixo. Olha lá, o enforcado, 9 de ouros e o 5 de ouros. Ah, como assim você gostou? Gostei porque eu tô sentindo uma energia de que eu, neste momento, começo a perceber quais são as situações que me deixam... Aqui, Touro, no mês de dezembro, tem uma coisa de eu entender que eu tava parado em alguma situação, tinha alguma situação que tava me paralisando, que eu não tava me sentindo confortável. Até mesmo é interessante ver, né, a energia do enforcado aqui, porque ela remete muito a isso, é a falta de segurança, você tirar seus pés de situações onde você não se sente, né, seguro ou plantado. Então eu tava ali numa situação onde eu tava permitindo que outras pessoas me deixassem, né, desconfortável, mal ou até mesmo empacado,
né? Eu tava me sentindo nesse rolê. E aí, né, eu não, touro, né? Eu não tenho muito touro no meu mapa. É isso mesmo. Caramba! O enforcado, qualificado pelo enforcado invertido. Cara, certeza do que eu tava vendo. Na hora que caiu aqui, eu percebi. Então, assim, imagina que eu comece a perceber que tem um rolê aqui que tava me consumindo e eu, de repente, entendo que, opa, peraí, eu não vou ficar aqui, né? Olha só, um as de espadas no fundo do deck. Eu não vou ficar aqui. Aqui não é meu lugar, aqui não é... Eu não vou permitir que as coisas me deixem dessa forma, que eu fique nessa situação. Então, Touro aqui começa a entender que tem muita coisa que ele pode fazer sozinho. Touro começa a perceber que ele pode ser feliz sozinho, que ele pode resolver o rolê dele sozinho, que muitas vezes estar sozinho é uma boa escolha. Saíram 3 arcanos aqui de clarificação, né? Um enforcado, um 6 de os enamorados e o eremita. E aí eu percebo que eu fico melhor só, sabe? Eu tenho a sensação que eu fico melhor só, que eu consigo me fortalecer e viver mesmo estando sozinho. Então tem essa energia aqui. E isso é muito interessante porque isso não é somente no campo emocional. Isso também vai para o campo das finanças, isso também vai para o campo do trabalho. Se eu estava ali em situações do trabalho, com pessoas ou com coisas que me deixavam presa, que me deixavam estagnada, eu entendo agora que não é por aqui. Eu posso dar o meu jeito e fazer o negócio da melhor forma possível. Eu posso contar com informações importantes que fazem com que eu consiga fazer esse rolê acontecer, né? Então aqui, Touro, tem um negócio que faz assim, eu entendo que tem um caminho aqui, tem coisas que eu preciso resolver por mim mesmo, que não vai ter jeito. Então, ter essa consciência, eu acho que vai ser muito importante para a vida de Touro agora em dezembro. É notar que tem coisas que sou eu que vou ter que fazer, são rolês que sou eu que vou ter que realizar. E não tem essa de, eu tô esperando que um venha fazer comigo, não. É trabalho, aqui é estudo. Então, estão falando de um movimento onde eu faço escolhas por mim. Eu me escolho. Eu escolho a mim, eu escolho o meu bem-estar. E esse meu bem-estar não é só emocional, é físico também. Então, eu começo a trabalhar em mim mesmo, nas minhas coisas e nas minhas questões, tá? Então, o que eu tenho de importante, né? O que eu tenho de relevante, de positivo nesse mês é justamente essa informação, né? De sentir que eu tava numa posição que não era muito... Eu não me sentia confortável, eu tava paralisada. Ou numa situação, ou na finalização de algo. Pode ser um relacionamento aqui, uma situação que me paralisou. E aí eu começo a mudar de perspectiva, eu começo a pensar diferente, eu começo a abrir o olhar. Porque assim, tem essa questão, né? Touro, ele é um signo fixo e também ele tem uma energia que é muito... As coisas para Touro são muito devagar. Então assim, se é um término de relacionamento, para ter uma superação demora. Se é uma situação para que eu mude, né, de estação ali de alguma coisa que eu tava pensando, demora. Então assim, tudo para Touro é uma ruminância, sabe? Eu demoro para poder entender alguma coisa, para mudar minha perspectiva, para agir diferente, para perceber que não é por ali o caminho. Então assim, Touro tá nesse momento de perceber que por ali, ou daquela forma, ou daquele jeito, na situação que ele está, que não é uma situação muito confortável, não tá bom pra ele, e aí agora ele pensa, não, cara, agora eu vou fazer, né, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer diferente, só que agora eu não vou mais contar com ninguém, eu vou contar comigo mesmo. Eu faço escolhas boas para mim. Eu parei a minha vida por causa de alguma situação, né, por causa de algum acontecimento que fez com que eu ficasse paralisada. E agora Touro faz assim, opa, peraí, eu vou tirar isso de mim, eu vou organizar, eu vou arranjar a cura. Aqui também pode ter algumas pessoas que estejam com problemas mesmo, assim, sabe, emocionais, psicológicos, lidando com ansiedade, lidando com algum tipo de
de momento, né, melancólico, e aí eu entendo que eu faço, né, esse olhar e dizer, opa, peraí, agora eu levanto daqui, não dá pra ficar desse jeito, tá? Então tem essa energia. Quais são os pontos que eu preciso prestar atenção aqui nesse mês? Olha lá. O Imperador, Pajem de Copas, olha lá, 6 de Copas. Minto, 7 de Copas. Tem uma Rainha de Paus no fundo do deck. Então, né, Touro, aqui tem uma coisa que fala assim, olha, existem situações ou pessoas da minha vida, né, que eu tenho muito apego, que eu gosto bastante, mas essas pessoas, elas, por mais que eu as ame, por mais que eu entenda que eu tenho muito afeto, muita consideração por essas pessoas, eu preciso entender que nem sempre essas pessoas vão me corresponder dentro da minha perspectiva. Ou seja, eu posso estar aqui enganado referente a alguém que eu considero muito, que eu tinha como referência, né? Aqui pode ser um pai, aqui pode ser um chefe, aqui pode ser uma pessoa que ela vem com essa energia forte de Áries, né? Tem uma energia aqui. É alguém que imprime respeito, né? Imprime um ar, né? Uma característica, assim, muito de estrutura, de controle também, uma pessoa controladora pode ser. Mas aqui me vem uma energia de que eu tinha nessa pessoa, também, por isso que tem muito essa coisa do enforcado, né? Essa pessoa, eu tinha nela uma referência muito grande, tanto que tem 2 de copas aqui, então pode ser um par romântico, pode ser um pai, pode ser alguém do seu trabalho que você tinha, sabe? Por que eu vejo isso no passado? Porque eu vejo alguém que eu entregava para essa pessoa muito afeto, muita consideração, muito respeito, e essa pessoa, ela, na verdade, não era tudo isso. Quando eu olhava, eu vi que todo esse respeito, consideração, atenção, afeto que eu dava a essa pessoa, que eu entregava a essa pessoa, ele não é que não fosse genuíno, né? O que você entregava era genuíno, mas só que isso você estava baseando a sua entrega em sentimentos que depois você observa, opa, essa pessoa não é tudo isso, né? Essa pessoa não é tudo isso. Eu vejo que ela não representa a realidade. Ela parece ser uma coisa, mas é outra, né? Para algumas pessoas aqui também tem uma... quando eu comecei a observar que essa pessoa não era aquilo tudo que eu estava esperando, pode ser até um relacionamento que você estava ali, que aí é por isso que eu falo, Touro cai na real referente a alguma situação nesse mês, e aí ele vai entender que ele não... Porque imagina, essa segunda linha aqui são os aspectos que são negativos, né? Por isso que eu tô interpretando o imperador com essa visão, assim, mais possessiva, mais ditadora. Pode ser um relacionamento, pode ser alguém que tinha essa coisa de ter o domínio sobre mim, de querer me dominar, de querer fazer as coisas. Também pode ser aspectos da minha personalidade, então pode ter Touro aqui, que Touro já é, por natureza, assim, como eu falo, mais firme, tem uma tendência também a ciúme muito grande. Então, pode ser que o taurino esteja agindo dessa forma nas relações, tá? Então, aqui também pode ter essa energia do Touro estar na relação entregando o quê? Um relacionamento tóxico, né? Porque controlador, né? Às vezes, ele entende que essa é a forma de se relacionar e, de repente, agora ele percebe que não é assim. Eu posso fazer outro tipo de escolha. Às vezes, foi alguém que se afastou do Touro porque Touro estava insuportável. Aqui tem uma coisa que Touro estava fazendo de uma forma e ele percebe que dessa forma que ele estava fazendo não é uma forma legal. Pode ser o afeto entregue para alguém, pode ser a forma como eu me relaciono com alguém, pode ser a forma como eu enxergava alguém que eu tenho muito amor, muito afeto. Porque às vezes, o que acontece, Touro? Eu tenho em casa, os nossos modelos de relacionamento que a gente leva para a vida são os modelos que a gente encontra dentro dos nossos núcleos familiar, né? Então, você vai observar aquela forma como minha mãe trata o meu pai, né? Como
como o afeto é construído dentro do seu lar, como as pessoas se relacionam e se respeitam. É esse modelo que você leva para sua vida. É esse modelo que você considera um modelo normal de se relacionar. Por mais disfuncional que seja, a gente se acostuma, a gente tem um poder e a capacidade de adaptação muito forte, nós seres humanos. Nos adaptamos para sobrevivermos. Então, emocionalmente isso também acontece. Quando eu me adapto, né? Quando eu normalizo ver situações, às vezes abusivas, às vezes violentas, dentro da minha casa. E isso, com certeza, é uma coisa que eu repito. Por isso, a nossa preocupação hoje, quando a gente fala de violência contra a mulher, é a gente perceber o quão né, danoso para um filho perceber que sua mãe está sendo agredida, que o pai dessa criança, que é o relacionamento entre esses dois adultos, né, estão agredindo também o psicológico dessa criança. Então, assim, são esses modelos que a gente leva para a vida. Então, um menino que está acostumado a ver o pai tratar a mãe mal, tratará também a sua esposa, sua mulher, seu namorado, sua namorada, seu relacionamento mal. Porque ele vai fazer o link de que amor tem a ver com afeto deturpado, tem a ver com violência, tem a ver com agressão. E eu tô falando de todos os tipos de violência aqui, não somente a violência física. Então, é uma construção. E aí, aqui, eu entendo que Touro começa a observar que, opa, não é assim que faz, não é assim que funciona. Né? Como tá no polo negativo, pode ser que ele vá cair na real agora. De olhar aqui, opa, isso não é do jeito certo. Porque aqui, de alguma forma, Touro normalizou uma forma disfuncional de se relacionar. Né? Seja ela com pessoas, afetos, né? Ou situações de trabalho com amigos também, tá? Então, Touro percebe isso. O que Touro não está vendo que está disponível para esse mês de dezembro? Por favor, Touro. Ou, por favor, Tarô. O que está disponível no mês de dezembro? Para Touro. Opa, muito bem. Haverão aqui situações aonde pode haver conflitos, né? Aqui eu tô vendo uma conversa aqui. Tô vendo... Sabe quando a gente tem uma conversa? Quando a gente observa o outro e a gente tem uma conversa interna. Essa conversa, ela pode ser uma conversa direta. Você pode ter ali um momento de conversar com essa pessoa, né? Da qual você acreditou que ela era uma coisa e é outra. E aí você... Aqui tem uma coisa de que o taurino, ele fala assim, cara, eu vejo o taurino muito pensativo, tá? Aqui tem uma página de espadas, olha só. Clarificado por um 10 de paus. Então, eu tô vendo aqui que tem alguém aqui muito, sabe, pensativo, muito desgastado também. Sabe quando você fica ali, é uma exaustão que acontece porque ele não para de pensar em determinada situação. Seja um plano, que eu tô ali, uma situação que me deixou, eu tô planejando algo aqui porque eu tô vendo que esse negócio aqui não dá certo, eu não tô bem aqui, esse lugar não é pra mim, essas pessoas não são pra mim, esse ambiente não é pra mim, isso aqui é tóxico aqui, não, eu não consigo prosperar nesse lugar, eu não consigo me sentir bem e eu simplesmente tomo uma decisão muito difícil de tomar, porém, depois de tomada, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu vejo aqui Touro com esse 8 de copas, tá vendo aqui? Desistindo de viver aquela situação, né? Abandonando uma convicção, uma forma de pensar, porque eu tenho aqui um pajem de espadas. Ele simplesmente entende que, opa, aqui não é meu lugar, dessa forma eu não quero viver. E eu posso até ter um deslocamento físico também, tá? Eu posso ter deslocamentos físicos aqui nessa situação. Eu posso simplesmente decidir que vou embora desse lugar, dessa pessoa, desse ambiente.
Aqui pode ser uma figura de pai também que eu falo, opa, não dá mais pra mim aqui, não consigo. O que eu preciso que Touro saiba é que esse movimento para ele vai ser essencial. Olha que cartas boas. Eu tenho um 4 de paus clarificado por um sol. Então, assim, eu estou indo para lugares onde as pessoas celebram quem eu sou. Onde eu posso ser eu mesmo. E eu vou ser feliz ali. Tá? Gostei de ver isso aqui, Touro. É uma virada de chave muito forte, muito grande. Gostei do que eu tô vendo. Conselho final para Touro, por favor, qual é a última carta? Vai ser interessante esse mês de dezembro. 8 de ouros. Que legal. Porque, para além de tudo, eu percebo que eu não preciso mais dessas pessoas, dessa situação, e eu mesmo vou atrás daquilo que é importante para mim. Eu mesmo vou trabalhar naquilo que me é importante. Eu vou me preocupar a partir de agora em dizer assim, olha, quer saber? Deixa eu cuidar da minha vida. 8 de ouros. Aqui pode ser eu procurando um trabalho, um emprego. Aqui são pessoas que decidiram ou sair de alguma situação difícil, complicada e tomaram uma decisão. Ah, eu quero ir embora. Eu vou morar sozinho. Eu vou sair dessa casa. Eu vejo o taurino montando aqui um plano para se afastar mesmo de alguma situação que aqui é tóxica dentro do ambiente dele, de vida, seja ele familiar, seja ele, né, profissional ali dentro do trabalho. Touro, seja qual for o movimento e a virada de chave que você tenha dado agora em dezembro, é muito importante que você perceba que é nas suas mãos que está a capacidade de fazer a mudança que você precisa na sua realidade. O arcano principal da leitura, que é a estrela, está justamente dizendo isso. Olha, você tem capacidade, você sabe o seu caminho, você pode se curar. Agora, para isso, não ignore as suas feridas. Preste atenção como elas doem e utilize isso não como raiva, rancor para paralisar, mas como um combustível para que você possa se libertar dessas situações, dessas pessoas e seguir em frente. Ok? Bom, espero que dezembro seja lindo para você. A gente se vê em breve. Até mais.